E aí pessoal, o meu nome é Michel, eu sou aluno do primeiro período de Ciências da Computação na PUC de Minas Gerais. Nesse caso eu estou trazendo uma videoaula para vocês a respeito de lógica de programação, né? A gente vai tratar muito a respeito de algoritmos, de definições, e para facilitar, né, o tratamento desses conceitos que às vezes são um pouquinho complicados em outras linguagens, a gente vai usar um editor e um interpretador, né, que chama Visualg. Ele é um editor em português, ele também trabalha com uma linguagem em português chamada Portugal, né, uma versão em português da linguagem Pascal. E ele vai facilitar bastante aí a compreensão, né, dos conceitos de programação e de algoritmos. Vocês vão poder baixar gratuitamente o programa, né, o editor e o interpretador, pelo site visualg3.com.br, aqui no link, né, baixar o Visualg. Eu já tenho o programa baixado, inclusive estou aqui com ele aberto, já também para economizar um pouquinho de tempo e facilitar aí a aprendizagem de vocês. Começando, né, a falar sobre algoritmos, o algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções que a gente dá para o programa, né? Essas instruções, elas trabalham com variáveis, né, que são espaços que a gente reserva lá na memória do computador para guardar algum dado, para guardar algum valor, e, e formas de tratar esses dados, né, que a gente vai escrever, né, através de linhas de comando dentro desse espaço, né, entre início e fim algoritmo. Né? A gente tem aqui a identificação do algoritmo no primeiro item, a gente tem o campo de declaração das variáveis, eu já vou falar a respeito dos tipos delas, e a gente tem o início e fim algoritmo. Tudo que tiver identado, né, tudo que tiver com um espacinho aqui por conveniência, né, para ficar realmente um pouco mais identificável, dentro desse espaço início e fim algoritmo, vão ser as instruções do que a gente vai fazer com as variáveis. A gente pode tratar isso como uma receita de bolo, né, e as variáveis como os ingredientes que a gente vai usar nessa receita. Então, vai ser bem fácil de compreender. Os tipos de dados, eles podem ser de 4 tipos, né, primitivos. Eles podem ser inteiros, né, eu até exemplifiquei aqui com uma quantidade, né. Essa quantidade, nesse caso, né, o inteiro ele também pode ser negativo, mas a gente vai tratar aqui como uma quantidade inteira, né, ele pode ser 1, 2 ou 3, você pode ter uma quantidade inteira de objetos, por exemplo. O segundo tipo é o tipo real, né? São tipos positivos, são valores positivos e negativos também, mas eles também podem ser fracionados, né? Você pode exibir um valor 0,50, 0,75, você pode exibir um valor fracionado, guardar esse valor fracionado dentro de uma variável real. Né? A variável do tipo caractere, você pode guardar uma ou mais letras, né? Formando uma palavra dentro dessa variável. E a variável do tipo lógico, né? O tipo de dado lógico. Nesse caso, ele só tem duas respostas. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Verdadeiro ou falso. Bom, a respeito dos tipos de dados, né? A gente chegou a exemplificar alguns. A gente vai usar um pouquinho isso no próximo item que a gente vai explicar agora, que é sobre as entradas e saídas de dados. Né? A gente tem um comando no Visual que chama escreva. Né? A gente também tem uma outra versão desse programa que chama escreva L, né? Que a gente pula uma linha após escrever o que a gente quer. Dentro do parâmetro desse comando escreva, né, o parâmetro é tudo que está escrito dentro dos parênteses, tudo que vai ser escrito, né, na verdade, a gente entra com o texto, né, que vai ser escrito. A gente sempre tem que entrar com esse texto entre aspas. E a gente vai criar um programinha aqui para interagir um pouquinho com o usuário. Né? A gente vai criar, aqui nesse caso, uma variável. O nome da variável vai ser nome, ela vai ser do tipo caractere, né, um nome escrito. E a gente vai atribuir um valor a essa variável aqui no programa, né, depois dessa variável já declarada. A gente reservou um espaço no computador, né, no sistema, para guardar um valor, e a gente vai atribuir um valor agora a esse espaço que a gente reservou. Para atribuir um valor, a gente sempre usa essa setinha, né, um sinal de menor acompanhado de um hífen. A gente vai atribuir, nesse caso eu vou atribuir o meu nome, Michel, a variável nome. Logo abaixo, um comprimento e
a variável nome logo após. Esse tipo de definição aqui no parâmetro, né, esse tipo de parâmetro que a gente está passando para o comando escreva, ele vai fazer com que o comando, aliás, com que o comando escreva exiba o conteúdo da variável nome, ou seja, o nome Michel. Né. Testando esse programa, apertando F9 ou clicando aqui no botão executar, a gente vê que o Visual interpretou muito bem o que a gente queria fazer, né? Exibiu o comprimento olá, uma vírgula, um espaço e o conteúdo da variável nome, certo? Agora, a gente exemplificou uma saída de dados, né? Para exemplificar uma entrada de dados, a gente vai usar um outro comando do Visual que chama leia. Esse comando, né? Dentro do parâmetro dele, a gente decide qual o valor do teclado, né? Ele realmente lê uma entrada pelo teclado, e a gente vai decidir dentro desse parâmetro qual variável, né? Qual espaço que a gente reservou que vai receber esse conteúdo, esse dado que a gente inseriu pelo teclado. Nesse caso, eu vou deixar o programa um pouco mais interativo e vou deixar o usuário escrever o nome, né? Antes disso, obviamente, a gente tem que desfazer isso aqui, e antes disso, a gente tem que perguntar para o usuário qual é o seu nome, né? Escreva qual é o seu nome. Aqui a gente vai evitar, por conveniência, vai evitar usar acentos, né? Algumas linguagens de programação também possuem esse problema, a gente vai se habituar com isso aqui agora. Eu posso perguntar qual é o seu nome, leia nome, e escreva com um enter, né, um pula-linha, com o comprimento, certo? Testando, vocês podem ver que o cursor pisca, ele está aguardando uma entrada de dado, e a gente pode entrar com o dado que a gente decidiu. No caso, eu vou entrar com o meu nome novamente. E lá ele mostra o conteúdo da variável. Se eu fazendo um teste, se eu entrar com um outro nome, por exemplo, Eduardo, ele vai se adaptar também ao valor que a gente colocou, que a gente atribuiu a variável nome, certo? Após ver que a gente pode inserir e também mostrar os dados inseridos, né? A gente vai utilizar uma outra estrutura, que a gente chama de estrutura condicional, e ela serve para a gente mostrar mensagens diferentes dependendo de qual valor foi inserido na variável, né? A gente vai exemplificar isso com um programa interagindo novamente com o usuário, utilizando as mesmas mensagens, mas dessa vez a gente também vai perguntar qual que é a idade do usuário e responder para ele se ele é maior ou menor de idade, né? Através da resposta que ele deu. Nesse caso, a gente vai criar uma outra variável aqui, variável com o nome idade. Essa variável vai ser do tipo inteiro, né? A gente vai receber números inteiros nela. E logo após perguntar o nome, a gente também vai perguntar qual é a sua idade. E ler um valor qualquer para a variável idade. Logo após a mensagem de cumprimento, né, ao usuário, a gente vai criar uma estrutura condicional, né? Essa estrutura condicional é chamada de se, né, ou if em inglês. No caso, como a gente está usando um programa com a linguagem em português, a gente vai usar o se, e ela também tem a variante, né, se não. Nesse caso quer dizer que se o dado inserido ele cumprir determinada condição que a gente estabeleceu ali para ele, ele vai fazer alguma ação, né? Caso ele não cumpra aquela condição que a gente estabeleceu no início da estrutura condicional, ele vai fazer outra ação, né? No caso, como a gente vai informar para o usuário se ele é maior ou menor de idade, a estrutura seria mais ou menos assim. Se, entre parênteses, né, o parâmetro, as condições que a gente vai atribuir a essa estrutura, se a idade for menor do que 18, os 18 anos, então a gente vai utilizar aqui do recurso que chama indentação, né, para facilitar a compreensão do código. A gente usa bastante isso em outras linguagens também, a gente vai usar isso para se habituar.
dentro, né, da estrutura C, como a gente está vendo. Se a idade for menor do que 18, então o programa vai escrever na tela: você é menor de idade. Se não, se ele não cumprir com aquela condição que a gente estabeleceu no começo, né? Se ele, por exemplo, se ele for igual a 18 ou maior que 18, você é maior de idade. E toda a estrutura, né, condicional, de repetição, que a gente também vai ver um pouco mais pra frente, ela precisa ser fechada, né? Então a gente precisa digitar fim C, é o fim da estrutura C, certo? Então a gente vai testar isso aqui agora. O programa novamente pergunta o nosso nome. Qual é a sua idade? Nesse caso eu vou fazer primeiramente o teste com a minha idade. Ele exibiu a mensagem, como a gente tinha determinado: olá Michel, você é maior de idade. Vamos fechar e vamos testar com um valor menor do que 18. Vamos supor que o Zezinho entra e utiliza o programa também, e ele tem 16 anos. Olá Zezinho, você é menor de idade. Então a gente criou uma estrutura condicional, uma condição para escrever, né, para fazer determinada ação. Nesse caso, a ação foi escrever uma mensagem na tela e ele cumpriu com o que a gente precisava, certo? Outra estrutura que a gente utiliza muito, né, em algoritmos, em programação, são as estruturas de repetição. E a gente tem mais de uma delas. No caso, uma das estruturas de repetição é a estrutura enquanto. Nesse caso, a gente vai mudar bastante aqui o nosso programa agora. Valor é o nome da nossa variável, ela é do tipo inteiro. Nosso programa não vai ter mensagens mais para o usuário, a gente vai tratar com números agora. E a gente vai atribuir um valor inicial para essa variável valor, por enquanto. Aliás, a gente pode fazer esse valor ser inserido pelo teclado. A gente vai uma mensagem: qual é o valor inicial. E ler o valor. Após a lida do valor, o que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, existe essa estrutura de repetição que chama enquanto. A estrutura enquanto, ela também define um parâmetro, que é o parâmetro de limite para essa repetição. Um problema que vocês vão enfrentar bastante no começo, tratando com estruturas de repetição, é a questão do looping, né? De a repetição ser infinita. Isso não pode acontecer. A repetição, ela sempre tem que ter um limite, ela sempre tem que ter onde parar, né? Senão o seu programa não funciona da forma que você queria que ele funcionasse. O que acontece? Nesse caso, a gente vai estabelecer uma condição para que a repetição pare. A gente pode fazer isso de duas formas. Ou a gente pode fazer através de um contador. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, vai ser a primeira forma. Contador inteiro. Esse contador vai ter que receber um valor no começo, antes dessa estrutura começar, antes desse programa começar a ser executado, né? Então o contador vai receber 0, por exemplo. Aliás, ele vai começar em 1. Né? E enquanto o contador for menor do que 5, a gente vai fazer essa repetição 5 vezes. Faça indentação aqui novamente. Então, nesse caso, a cada repetição, o contador ele precisa mudar de valor até que ele chegue a 5. Então, o contador, a cada repetição, vai receber ele mesmo mais 1. Né? A respeito do valor, nosso valor, a gente vai decidir depois qual vai ser o valor inicial, mas ao valor inicial, a cada repetição, ele vai receber 3.
né? Então seria o valor, na verdade, mais 3, certo? Nesse caso, para auxiliar também a gente a visualizar o que está acontecendo a cada repetição, a gente também vai colocar o comando escreva L valor e fechar a estrutura com o fim enquanto. Toda a estrutura condicional e de repetição ela fecha com o fim e o nome dela, certo? Testando, né, do F9, qual é o valor inicial? A gente vai definir o valor como 5, por exemplo. Ele vai mostrar todas as repetições, né? O meu contador ele começou com 1, então até 5 ele provavelmente fez 4 repetições, a gente deveria ter começado com 0. Mas ele começou valendo 5 e a cada repetição ele valeu mais 3. Né? 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. Se eu tivesse mudado esse contador para 0, né, testando, ele ia somar mais 3 até 20. A outra forma, né, nesse caso de fazer a repetição parar, é comparando o valor com alguma coisa. Né? Por exemplo, nesse caso a gente vai deixar de usar a variável contador. Vamos apagar todas as menções aqui a variável contador do nosso programa. E nesse caso, a gente vai comparar o próprio valor com o valor onde a gente quer chegar, por exemplo. Né? A gente vai somar, nesse caso a gente também não vai somar mais de 3 em 3, a gente vai somar de 1 em 1 mesmo. Enquanto o valor for menor, né, que 35, por exemplo, a gente não sabe qual vai ser o valor inicial, então a gente não sabe quantas repetições a gente vai fazer até 35. Né? Então enquanto o nosso valor for menor, na verdade menor ou igual, a gente quer que ele pare em 35. Enquanto o valor for menor ou igual a 35, a gente vai fazer o valor, receber valor mais 1 e escrever esse valor na tela. Nesse caso menor que 35 mesmo. Certo. Vamos testar o nosso programa. A gente vai definir o valor inicial para o valor 12. Ele fez somas, expandir um pouquinho mais a tela, ele fez somas de 12 até 35. A gente não sabia quantas, né, mais ou menos, para estabelecer um contador, mas a gente estabeleceu um limite para o valor. Então, a partir do momento que ele chegou nesse limite, essa repetição para. Né? Essa é a estrutura de repetição enquanto. A outra estrutura de repetição que a gente tem também, que utiliza bastante essa noção de contador, né? Inclusive a gente vai voltar aqui com a variável contador, é a estrutura para. Né? Ela funciona mais ou menos da mesma forma, a diferença é que ela faz a parametrização dessa soma, né? E o valor inicial para esse contador, ela faz dentro da própria estrutura de repetição. Né? Como que a gente declara ela? Nesse caso, para, né? Contador igual a 0 até, e a gente define o limite, né, para esse contador, a gente vai contar até 10. Faça. Dentro da nossa estrutura, valor vai receber valor mais 2, ou seja, ele vai contar esse valor de 2 em 2 e vai escrever na tela pra gente o valor, pra gente acompanhar essa soma. Como enquanto, a gente também precisa fechar a estrutura. E vamos testar. O valor inicial vai ser 3. Ele fez essas 10 somas, né, em 3, repetiu 10 vezes esse processo de somar o valor com mais 2, até o que completou, né, essas 10 repetições e chegou no valor final, que é 25. Nesse caso, o valor, diferente da estrutura enquanto, o valor ele não influenciou na parada. Né? O que influenciou na parada realmente foi o contador, foi a variável que fez a contagem. A principal diferença entre o para e o enquanto é justamente essa.
No caso do enquanto, a gente pode utilizar qualquer parâmetro, qualquer comparação para mudar, né, realmente, para parar essa repetição. Né? No caso do para, a gente precisa de uma variável contadora. Né? Inclusive, a gente não precisa contar só de um em um ou só de trás para frente. Aliás, de frente para... Nesse caso, de forma crescente. Né? A gente pode contar também de várias formas. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês como. A gente pode decidir que essa contagem de 0 a 10 ela vai ser feita de 2 em 2, né, por exemplo. Inclusive, a gente vai ignorar um pouquinho a própria variável valor, né? E também essa interação entre o usuário. Essa interação, na verdade, pode ser feita com a própria variável contador. A gente tira essa interação com o valor, começa a mostrar o contador, e a gente vai mostrar para você o que acontece com o contador durante essa contagem, né? De 0 a 10. Mas dessa vez a gente vai contar de 2 em 2. Certo? Testando. O valor inicial do contador vai ser 0. Ele vai contar de 0 a 10, de 2 em 2. Certo? Se eu quiser que essa contagem aconteça de trás para frente, eu vou ignorar essa mensagem por enquanto. A gente vai só mostrar mesmo como o contador para funciona. Se eu quiser que essa contagem aconteça de trás para frente, eu posso fazer de 10 a 1, passo menos 1. E a gente vai ver o que acontece com o contador durante... Ele conta de 10 até 1 de forma decrescente. Certo? A gente também pode fazer isso com o enquanto, mas a gente precisa mostrar aqui como isso está acontecendo dentro do enquanto. Né? Mas a respeito das estruturas de repetição, né? A gente realmente já falou bem a respeito. Então, nesse caso, a nossa videoaula chega ao final, né? A gente também tinha um pouquinho a respeito para falar de procedimento, de funções, mas eu acredito que só a parte de estruturas condicionais, de entrada e saída de dados, estruturas de repetição, a gente já consegue auxiliar bastante vocês aí no processo de aprendizado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e boa sorte nos estudos de algoritmo.